Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 9 de setembro, dia em que o Ibovespa, sexta-feira, fecha em alta de 2,17%, uma bela alta. Aproveita esse momento aí de boa alta do Ibovespa, dê um like, dê um joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Também já te convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube para acompanhar todo o conteúdo aqui de aprendizado e também toda a parte aí de análise que a gente faz aqui diariamente, sala ao vivo durante todo o dia, 8h45 às 16 horas. Essa análise de fechamento pregão, radar da semana aos domingos. Então acompanhe de perto aqui o canal, além de explorar ao máximo o conteúdo de aprendizado, e vem bastante conteúdo de aprendizado aí pela frente, aqui no canal e no meu perfil aqui no Instagram, ó. Aqui embaixo, ó, tá conferindo lá os vídeos que eu estou publicando lá no Instagram? Vai ter uma sequência de vídeos aí no Instagram. Aproveite ao máximo o conteúdo nos dois canais. Vamos aqui para essa análise de fechamento, então abordar quais ativos, deixa eu colocar aqui na tela quais são os ativos que eu vou abordar nesta análise de fechamento. Vou pegar aqui controle das ativos, pronto, aqui está. São Ibovespa primeiramente, depois mini índice, mini dólar, e na sequência essas ações aqui listadas que totalizam ali 16 ações. Se o ativo que você deseja que seja analisado não está aqui nessa lista, que eu vou comentar nessa análise de fechamento pregão, aqui embaixo tem os comentários, você pode deixar não só o seu comentário sobre essa análise de fechamento pregão, se ela é útil para você de alguma forma, como por exemplo também deixar o seu like, qual o número do seu like quando você clicou lá, qual o número que estava, e também, logicamente, você colocar qual ativo que você quer que a gente avalie, que eu avalie na análise de fechamento do próximo pregão, que seria na segunda-feira. Agradeço demais por sua valiosa participação aqui dentro do canal, ela é muito importante mesmo para a gente. Então vamos lá, vou começar a falar aqui do Ibovespa, mas antes de mais nada vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha aqui para a gente. Então vamos lá, Ibovespa alta de 2,17%, ou seja, o pregão de hoje, tecnicamente, ou seja, em termos de probabilidade, assim, de 10 vezes que tivermos esse cenário aqui de topo descendente, candle de força, candle de definição na sequência, de 10 vezes que isso aqui acontecer, 7 em média ali tende a fechar embaixo o próximo pregão. Só que hoje fechou em alta, e alta superando as máximas dos dois últimos pregões, o que reforça aquele cenário que vinha sendo comentado de, por enquanto, o movimento tem sido, está descaracterizando a força por parte dos vendedores, e hoje descaracteriza ainda mais. É lógico que agora a gente vai avaliar da seguinte forma, eu vou avaliar da seguinte forma, o mercado saiu daqui e trouxe o movimento até aqui, foi a mínima. Ou seja, aqui já tem um tempo aqui que está correndo e agora está no processo de subida. Então, se esse movimento agora não conseguir ganhar muita força para cima, vai aumentando a chance. Ou seja, que é o semanal aqui, ó, de gerar ali um sinal de alta, de um fundo ascendente continuar subindo. Se não for muito longe, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Uma formação de um M aqui no gráfico semanal. Mas ainda é cedo, mas eu só estou falando que a gente precisa avaliar isso nos próximos pregões. Esse pregão aqui aumenta a probabilidade de retomar a tendência de alta de curto prazo na superação do 112.671, que é a máxima desse topo aqui, que foi o último topo descendente da tendência de baixa do índice Bovespa. Seguindo aqui para os futuros, lembrando que lá no domingo eu vou fazer o radar da semana e eu falo mais detalhado sobre o gráfico semanal, enfim, mais algumas informações de peça da tendência. Trago algumas informações relevantes aqui para vocês, além do S&P 500, petróleo, minério, falando de Vale, falando também dos principais índices da nossa bolsa, ou seja, os índices setoriais, também comentando aqui no radar da semana. Acompanhem domingo às 14 horas. Então, mini índice, dia forte para cima, voltando para cima da média, gráfico de 60 minutos, fraqueza para cair, força para subir. Essa fraqueza para cair já está gerando um sinalzinho de alta. Se abrir subindo, a gente foca na segunda-feira em buscar mais operações na ponta compradora aí de day trade. Por outro lado, abriu caindo, dá para olhar para a venda na expectativa que o preço venha recuar, fazer uma correção um pouquinho maior aqui
dessa subida, recuar ali para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então a gente vai ficar atento aí no início do próximo pregão. No dólar, nós tivemos um dia que gerou um topo duplo no gráfico diário, que é isso aqui, ó. O dólar estava entre as médias, um momento de indefinição, e aí simplesmente vai e perde aqui essa mínima do pregão, do fundo aqui anterior, gerando um M, ou seja, uma mudança de tendência, trazendo a tendência novamente para baixo. Trazendo essa tendência aqui para baixo, nós temos aí um viés mais de baixa no dólar, gráfico de 60 minutos em tendência de baixa, cai forte, sobe fraco, já gera topo descendente, já está dentro do movimento de queda. Se abrir caindo, a gente vai focar um pouco mais em operações na ponta vendedora de day trade no dólar na segunda-feira, topo descendente, pivô de baixo, outras sinalizações de queda a partir ali de um gráfico de 10, de 5 ou de 2 minutos. Agora, se abrir subindo, ou abre caindo logo na sequência e já faz aqui uma sinalização de alta, um fundo no mesmo nível do fundo aqui anterior, vai ficar mais para se a gente buscar uma operação na ponta compradora. Então essa seria a ideia de ficar focado mais em compra no dólar de fundo ascendente, pivô de alta, outra sinalização de alta nos tempos gráficos que eu já cheguei a mencionar aqui. A partir de 8h45 da segunda-feira estaremos juntos monitorando essas possíveis oportunidades. Seguindo agora para falar das ações, a PTR4 no dia de hoje, estabilidade, menos 0,03%. Não conseguiu ganhar força aqui para a média móvel. A ação está dentro de uma sinalização negativa do gráfico semanal, queda de 4,88%. E uma chance de corrigir uma boa parte desse movimento, sim, pelo menos uma parte desse movimento forte de subida. De se ter alguma correção aqui, ó, de ter um movimento para baixo, e aí sim geraram uma expectativa maior de subida. Não vejo ainda uma alternativa de compra, como eu falei na última análise de fechamento, não vejo uma alternativa de compra de swing trade ainda na PETR4 dentro do cenário atual. A perda da mínima do pregão lá da quinta-feira de ontem, 31,40, reforça a chance de ter algo mais para baixo na Petro, sabendo que o suporte mais próximo 30,48, seguido de R$ 29,58. Vale 3, dia de pancada para cima, alta forte aqui. Deixa eu só alterar aqui minha lista, porque está faltando um ativo a ser comentado aqui. Depois que eu abri a Vale 3 aqui, eu lembrei da BRAP 4, que a gente acionou stop no pregão de hoje, uma venda que a gente fez ontem. Então daqui a pouco eu comento depois da Vale 3. Alta forte, 7,8%, retomada da tendência de alta de curto prazo, ó, gerou esse pivôzão de alta, voltou para cima da região de R$ 66,00 e já em cima da região dos R$ 70,00, praticamente aí zona de resistência na faixa dos R$ 70,20. Entraria comprando Vale 3 aqui agora? Não entraria comprando. Muito bom o fechamento lá do gráfico semanal, devolvendo toda a queda da semana passada e criando expectativa de poder anular essa tendência de baixa, entrar aí numa tendência praticamente de alta, considerando aqui algo semelhante a um fundo duplo. Mas o que me chamaria mais atenção para entrar na ponta compradora? A sensação ou parar aqui, vir aqui, gerar uma lateralização fundo ascendente ou lateralização pivô de alta, ficaria mais para se buscar a operação de compra no papel. Aqui entrar muito dentro da resistência não me chamaria atenção, mas ela gerando sinais de alta no gráfico diário acima dessa região aqui, ou pivô de alta nessa região dos 70,20, isso sim seria algo mais interessante para abrir compra com a melhor relação risco-retorno na operação. Quem já tiver comprado no ativo, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 66,23, faria total sentido. Stop já bem protegido, abaixo de um topo anterior e depois de um longo candle de alta. Se o papel voltar para baixo desse longo candle de alta, é que realmente o viés é bem mais para baixo. Depois disso, e faria sentido sair da posição. Depois disso, eu vou falar aqui de BRAP 4, então, que a gente estava numa posição de venda no pregão, ou seja, na expectativa de continuidade da queda depois de um topo descendente a favor da tendência, topos e fundos descendentes, bate lá, gera um topo descendente, buscando aqui uma entrada, tentando pegar o próximo pregão de queda, reverteu completamente, abriu com gap de alta e já acionou nosso stop aqui acima. Colocando aqui os dados dessa saída da operação, aqui está os dados da saída, então foi uma operação que proporcionou uma perda de 3,31%, no capital que foi colocado na operação e sobre o capital total uma redução de 0,5%. Então essa operação foi devidamente aí encerrada no seu stop, a operação da BRAP 4. E lembre-se sempre, como eu já comentei até num vídeo, eu vou comentar num vídeo aí que você vai assistir ou hoje ou no máximo amanhã no meu perfil no Instagram, sobre essa questão do stop, da questão de condução que a gente faz aqui desde 2010, de agosto de 2010, de mostrar todas as
as operações, seja de ganho, seja de perda. Você vai ver um vídeo lá falando a respeito dessa questão. Vamos aqui então falar agora, depois de BRAP 4, vamos falar de VIA 3. VIA 3. Ativo que recomendamos uma compra, recomendei uma compra agora na última hora de pregão. De que formato, né? A ação está em tendência de alta no gráfico diário? Não, não está em tendência de alta. Ela veio aqui, veio picotando aqui para baixo, fraquinha, aí gap de baixa e volta para baixo do fundo anterior. Opa, tendência de baixa. Só que logo na sequência, depois desse grande candle de baixa, ela já volta para cima dele e ainda no pregão de hoje vem para fechar acima da média. Então, qual é a minha expectativa aqui? Qual é o objetivo dessa entrada? É tentar pegar um início aqui de um movimento de subida que pode mudar a tendência do gráfico diário, mas principalmente olhando para o gráfico semanal de ser um fundo ascendente ali, uma chance de ter um fundo ascendente no gráfico semanal. E tentando pegar a melhor relação risco-retorno possível nessa operação. Os dados dessa compra estão dentro do aplicativo do EV Invest aqui do meu lado, você confere lá todos os dados. Lá aqui na descrição desse vídeo também tem um link que você vai acessar o aplicativo. Você pode acessar também por app.dvinvest.com.br. Lá estão todas as informações. Stop, objetivo, qual o risco da operação, quantos por cento você aloca nessa operação. Outro ativo que é um formato parecido à entrada, a MAR3, que gerou aqui no pregão de hoje algo semelhante. Olha lá, vê aqui, queda, sobe, queda forte, chance maior de poder cair e perder essa mínima. Ela vai lá, vem fazendo um movimento mais fraco, mais picotado. E aí, na hora que perde com um grande candle de baixo, já volta para cima dele na sequência, ou seja, um falso rompimento. E esse fechamento aqui já para cima da média reforça um pouco mais também a chance de ter algo para cima, que seria também uma chance de se ter. Não é uma confirmação, não é que vai acontecer, mas é assim, onde eu vou tomar risco? Eu vou tomar risco se der certo. Se eu estiver certo na leitura, se tanto a MAR3 como o VIA 3 iniciarem um movimento de alta no gráfico semanal e esse movimento acontecer nas próximas semanas, existe uma chance de ter uma boa relação risco-retorno. Então eu vou colocar aqui uma entrada aqui com stop em determinado nível que está comentado dentro do aplicativo do EV Invest, objetivo, risco da operação, quantos por cento alocar, todas as informações lá dentro para você poder aí seguir a recomendação, logicamente, se fizer sentido também para você o que eu estou comentando aqui. O próximo ativo a ser falado é a MGLU3, que também gerou ali um sinal de alta. Essa aqui não chegou a necessariamente perder o fundo mais importante, só vê aqui, subiu, perdeu essa mínima, faz ali como se fosse um pivôzinho de baixo, mas, ou seja, perdeu essa mínima, logo na sequência superou essa máxima, então gerou um sinal positivo. E cria uma expectativa de ter algo para cima. Ela está dentro de um processo de correção que pode ter ainda mais um candle de correção aqui na próxima semana, mas de maneira geral, papel aí também com um viés um pouco mais positivo após essa boa recuperação de ontem e hoje confirmando a sustentação do preço acima da média móvel de 13 períodos. Caso você esteja comprado em MGLU3 ou quer abrir uma compra, deixe o stop pelo menos abaixo da mínima do grande candle de alta de ontem, da quinta-feira, em R$ 4,03. Pelo menos abaixo do patamar. Se quiser um stop mais bem protegido, lá em R$ 3,87. BBAS3, pregão de hoje, também um ativo que vinha perdendo a linha mínima do fundo anterior e conseguiu voltar para cima dessas máximas. A tendência ainda é de baixa. É um risco maior a entrada aqui. Ali o gráfico, depois de olhando para o semanal, você tem um movimento longo de subida, de basicamente ali umas 4 semanas mais fortes, e você está tendo essas 4 semanas aqui mais de lado. Ainda não tem nenhum sinal de alta no gráfico semanal, por enquanto, ou seja, o semanal ainda pode dar uma corrigida aqui um pouquinho mais para baixo. Comprar aqui nesse nível, vejo um risco ainda um pouquinho maior no papel. Seria interessante acontecer o quê? Um voltando para cima da média, o retorno principalmente da cima desse gap para deixar um rastro aqui no gráfico por parte dos grandes investidores em cima do preço, que esse papel, ou seja, volta para cima dos 41,63 e mostra que os compradores realmente estão mais fortes aí nessa ação. Abrindo compra, mesmo contra a tendência do preço, que é uma tendência de baixa aqui, pelo gráfico diário, deixa o stop em R$ 38,91. E saiba que o desafio principal, além da média nesse momento, que está em 40,96, é esse gap de baixa que vai de R$ 41,45 a R$ 41,63. O próximo ativo, B3SA3, que está em tendência de alta de curto prazo, gerou aqui um pivôzinho de alta no pregão de ontem, candle de definição, fica com expectativa de poder gerar algo para cima aí no próximo pregão. Então,
fica mais interessante isso acontecer, ou seja, mais provável. Só que está muito em cima da zona de resistência, mas de maneira geral o viés é positivo para o papel. Eu não alteraria o stop, para quem está comprando, não alteraria o stop, deixaria pelo menos aqui abaixo da mínima desse grande candle de alta, tá? Em 12,33. Aguardaria pelo menos mais um pregão de segunda-feira, para depois reposicionar um stop de swing trade de curto prazo nesse ativo abaixo da mínima, lá na terça-feira, abaixo da mínima da segunda-feira. Então B3 aí de forma positiva pelo gráfico diário, ainda bagunçado ali, brigando ali entre as duas médias do gráfico semanal. BBSE3, seguimos nos ativos aqui com B, né? BBAS3, B3SA3 e BBSE3. No caso aqui de BBSE3, nós temos um movimento bem lateral no gráfico diário, fraqueza ali ainda para subir, gráfico semanal passando por um processo de correção que pode vir aqui um pouquinho mais para baixo ainda, faz até sentido, mas ainda mantendo uma tendência de alta de prazo mais longo. Então o ideal é que, assim, para buscar uma entrada, está ainda favorável, tendência de prazo maior mais longo, só um movimento lateral, entrar comprando a superação dessa máxima aqui não chamaria tanto atenção de cara, ou seja, a outra forma seria um rompimento aqui, um pivô de alta, se romper ali os 29,13, que é essa máxima aqui. Mas de maneira geral eu aguardaria o quê? Se tivesse algo assim, depois gerasse um sinal de alta, me chamaria um pouquinho mais atenção a entrada, ficar um pouquinho mais afastado dessa máxima aqui em BBSE3. Tá? Quem tiver comprado, a perda dessa mínima aqui é o que seria o principal motivo de saída, na minha opinião, desse grande candle de baixa, que está todo mundo dentro, os próximos 4 pregões estão dentro aí desses extremos, né? Que é a máxima e a mínima desse grande candle. Então a perda dessa mínima reforça um pouquinho mais a chance de queda. HPV3, nós temos aí o ativo dentro de uma tendência de alta, de curto prazo, mas testando, igual a B3 e CA3, testando ali o topo anterior. Quem está comprado, dá para colocar o stop aqui embaixo, aguardar um pouco mais. Se quiser colocar stop mais curto, seria abaixo da mínima desse candle, em R$ 8,02. O stop ali mais bem protegido seria em R$ 7,62. E para gerar uma nova entrada, se lateralizar aqui, se sustentar em cima da média, pivô de alta ou fundo ascendente, dá para buscar compra. Principalmente pivô de alta seria o ideal em cima da HPV3, que está dentro de um viés um pouco mais positivo nesse momento. MRFG3, ação que está mal, né? Olhando pelo gráfico semanal, 3 semanas de queda forte, perdendo a mínima de 2 semanas que tinham subido. Isso traz um viés mais de baixo, traz um cenário que, se essa ação gerar um movimento de subida aqui, buscaria mais para venda. Então arriscar a compra aqui seria mais por conta só desse nível de suporte. A compra seria superando essa máxima aqui, sabendo que tem um risco maior dessa entrada, tentando pegar um movimento de subida até a média móvel exponencial de 13 períodos. Seria a alternativa, porque se bater aqui e gerou sinal de baixo, foco maior seria trabalhar a favor da tendência, vender essa ação, fazer uma operação ED, swing trade na ponta vendedora. Então não vejo uma alternativa que se encaixa para mim. Uma compra no papel não significa dizer que ele não vai subir nos próximos pregões, apenas que a relação risco-retorno de operar contra a tendência não é tão favorável. A MER3, o ativo, depois de um longo movimento de baixa, gerou ali uma sinalização positiva no pregão passado, e esse pregão confirmou em uma subida de 9,31%. A ação tentando gerar um fundo no gráfico semanal. O fato é que não deveria muito ter voltado para baixo dessa região aqui de máximo desse topo anterior. Voltou para baixo da média, está conseguindo voltar para cima da média, mas já vejo essa tendência de alta do gráfico semanal não muito forte, não muito relevante. Então, para quem está comprado de alguma forma, não esperaria muito para cima, não seria um candle que eu entraria comprando de cara já a MER3. Qual o próximo desafio para quem está comprado em a MER3? O próximo desafio encontra-se aqui, ó, nessa região de topo anterior, por volta dos 17 pila. Seria o próximo desafio de zona de resistência para esse ativo. Seguindo aqui para falar de... E aí a outra também que dá para ser feita é pegar aqui o Fibonacci desse movimento inteiro de queda. Para onde é que estão as resistências, né? Retração desse movimento forte de queda. R$17 número redondo, que é já um nível, ou seja, já tornou-se ainda mais relevante. 50% do que caiu seria uma retração de 50%. E o outro nível, 61,8% do que caiu, a retração está aqui em 17,73. Após a MER3, eu vou falar de AR3. AR3.
ação com grande candle de alta dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, ó, indefinida porque essa subida rompeu a máxima ali do topo anterior, gerou um fundo no gráfico semanal ainda contra a tendência, mas enfim, em cima de um fundo anterior, que cria uma expectativa de ter algo para cima. Inicialmente, quando temos um grande candle de alta, como isso aconteceu aqui, depois um candle de baixa, fica a expectativa do próximo candle ser um candle de alta. Então essa é a expectativa nesse momento para a L3. Quem tiver comprado não mudaria a questão de stop nesse momento, aguardaria pelo menos o candle da segunda-feira para fazer alguma mudança de stop, que seja, por exemplo, daqui dessa mínima, para buscar um stop abaixo da mínima do pregão de segunda-feira, lá na terça-feira fazer essa mudança. Então, e lembrando que o papel ainda com a tendência indefinida no diário e a tendência de baixa num gráfico de prazo maior. Pegando até o gráfico mensal, olha só o tamanho do movimento de queda desse ativo. A ação que não exigiria tanto para cima em termos de objetivos, e abrir compra aqui agora, só se eu fosse olhar para um gráfico ali de 60 minutos para buscar uma compra aqui de fundo ascendente em cima da média móvel 3 período, tentando pegar algo para cima. E stop aqui abaixo da mínima desse fundo. O próximo ativo é Cosan CSAN3, que no dia de hoje gerou ali uma alta de 1,67%, ainda dentro de uma tendência de baixa, aqui ó, topo e fundo descendente. Sinalzinho de alta, comprando contra a tendência. Qual o primeiro desafio? Média móvel exponencial 3 períodos 19,62. Próximo desafio e mais relevante vai ficar mesmo aqui na região dos R$20,20. Então não vejo muita busca de compra aqui agora contra a tendência nessa ação. Teria que arriscar bem mais. Quem já arriscou, quem está comprado, já gerou um sinal de alta aqui, coloca o stop abaixo dessa mínima aqui, que significa dizer colocar o stop em R$18,42. Então lembrando, ativo em tendência de baixa no gráfico diário, em tendência de baixa mais leve no gráfico semanal, topos e fundos descendentes, mas fraca que eu digo é que não foi muito longe desse fundo anterior, e subiu bastante, se aproximou bastante do topo anterior, então que demonstra uma fraqueza na tendência atual de baixa. PTBL3, ativo dentro de uma tendência de alta, abre a possibilidade de compra se a correção for um pouquinho maior aqui, ó, voltando ali próximo da média, gerando sinal de alta, seria interessante, seria melhor para fazer essa entrada na ponta compradora. Vamos ver se ela faz isso. A ação gerou um movimento muito relevante para cima, superando vários topos anteriores aqui, ó, vários níveis importantes de preço, e com base nisso, se recua um pouquinho mais aqui, gera um sinal de alta, ficaria mais para compra de swing trade nessa ação. O próximo ativo a ser falado é ESPA3, Espaço Lazer, em forte tendência de baixa no gráfico semanal, em forte tendência de baixa gráfico mensal, sem sinalização de alta por enquanto nesses prazos, e nem no gráfico diário. Está aqui dentro de um topo descendente, dentro do movimento de queda, apontando para perder a mínima desse fundo anterior, na faixa de R$1,91. Compra em cima desse papel, não vejo alternativa, a não ser que eu vou comprar um fundinho aqui ascendente, superou a máxima desse último candle aqui, eu vou abrir uma compra, vou botar o stop aqui ou aqui, que significaria dizer stop ali na faixa de 1,92, para tentar pegar aqui um processo de recuperação e uma chance de mudar essa tendência, caso ela consiga romper essa máxima aqui, gerando um fundo duplo. Mas por enquanto tá apontando mais para baixo a ESPA3, não vejo alternativa de entrada. E por último aqui o que vocês já solicitaram, MILS3. Nós temos aí uma tendência de alta, de curto prazo, uma tendência de alta de médio prazo, uma tendência de alta de longo prazo, mensal, pivôzão de alta, todas as resistências, só que o movimento já longo para cima, para entrar comprando aqui nesse nível. Até mesmo pelo gráfico semanal, o movimento já é longo para cima. O que seria interessante acontecer? Alguma movimentação contrária à atual subida para buscar uma entrada mais próximo da média, que gere uma expectativa de ter um outro movimento de expansão, de subida um pouco maior, e que você trabalhe com stop mais curto e mais bem posicionado abaixo de algum nível de suporte, como por exemplo a média móvel exponencial de 13 períodos. Tem alguma resistência ali pela frente, pegando um gráfico quadrimestral, já rompeu essa máxima aqui, que é a máxima de 10,57. O próximo nível mais relevante é aqui, ó, lá perto dos R$14, R$13,75, perto dos 14 mesmo.
13,75 seria o próximo nível. Então, corrigiu no diário ou no semanal, gerou oportunidade de entrada, dá para tentar pegar um movimento aí um pouco maior em cima desse ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Aproveite bastante seu final de semana. Nos encontraremos no Radar da Semana. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe essa análise de fechamento se ela é útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Acompanhe aqui meu perfil, tem um perfil também do Kaique aqui embaixo. Acompanhe aqui meu perfil no Instagram, onde está sendo publicado ali diversos vídeos, conteúdo, tem a caixinha de pergunta que você pode ir lá participar. Vou buscar responder o maior número possível dessas caixinhas. Então aproveite lá essa oportunidade que você tem de aprendizado, não só lá, como aqui também. Inscreve-se aqui no canal e o seu joinha eu agradeço aí demais. Um grande abraço e até a próxima.